Olá, bom dia. Meu nome é Jones Baesso Guiz, eu sou médico veterinário e residente do primeiro ano da área de anestesiologia do CAF. Hoje eu vou falar um pouco sobre a fluidoterapia, sua importância, suas aplicações dentro da clínica veterinária, como também dentro da anestesiologia veterinária. Bom, a fluidoterapia é um tema bastante comum, ela é bastante utilizada dentro da clínica, dentro dos hospitais veterinários, como um tratamento de suporte de diversas doenças. Mas qual é o que é, né, fluidoterapia? Bom, nada mais é do que o procedimento de administrar fluido ao paciente. Nós temos diversos fins, né? O mais comum seria a reposição hídrica no paciente desidratado, assim como também reposição de eletrólitos no paciente que perdeu eletrólito devido a alguma patologia. Então, é fazer o controle hidroeletrolítico. Temos também como função fornecer uma via, principalmente a venosa, né, de administração de medicamentos, seja no internamento ou dentro da anestesiologia, onde é muito importante. Também, como finalidade, a nutrição parenteral, que está cada vez sendo mais usada. E como eu falei, a via mais utilizada é a intravenosa, dentro da medicina veterinária, mas também temos a via subcutânea, a via intraperitoneal, a via intraóssea, que é bastante utilizada em neonatos, onde a via intravenosa já tem o acesso venoso, né, é mais dificultoso. Qual é a importância da fluidoterapia dos fluidos dentro do organismo animal? Né? Bom, aqui tem mais de um cachorro, mas mesmo todo o organismo animal é composto em sua maioria por água, né? Cerca de 60% do peso do animal é água. Claro, isso vai variar de acordo com a idade, animais mais novos, neonatos, podendo chegar a 70%, 80% de água, animais mais velhos tendo essa quantidade de água reduzida, animais obesos também, né? A água, então, ela faz parte de todos os processos químicos, né? Toda a reação química é feita em meio aquoso. Ela participa, né, da oxigenação dos tecidos, né, transporte de nutrientes. Ela está presente, então, em todos os sistemas do organismo, ela está presente e ela é fundamental para a homeostase do organismo animal. E qualquer afecção que irá ter perdas, tanto hídrica como de eletrólitos, né, irá prejudicar essa homeostase. Então a fluidoterapia ela vai entrar como um tratamento, tratamento de suporte, pois ela vai dar suporte, né, ao tratamento primário e vai corrigir esse desbalanço hídrico e eletrolítico. Então temos dois compartimentos dentro do organismo animal onde a água é encontrada. O LIC, ou LICE, que é o compartimento intracelular, onde o líquido intracelular dentro das células, né, é onde tem a maioria da água armazenada, cerca de 2/3 da água está dentro do líquido. Também temos o LEC, ou LES, que é o líquido extracelular, o plasma, a linfa, o interstício, o olho, articulações, enfim. Então aqui só para esquematizar, como eu falei, eu vou usar sempre a via intravenosa como a via de exemplo, né, que é a mais utilizada. Então aqui eu mostrando o caminho da fluido dentro do organismo, né? Claro, dentro do capilar sanguíneo, as forças, digamos assim, que ditam a entrada e saída de líquido seria a força hidrostática, quando está aumentada temos extravasamento de líquido. Também temos as forças oncótica, que é das proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, né? Onde uma maior pressão oncótica irá trazer a água, eu vou explicar mais pra frente na parte dos fluidos hipertônicos, e a força que dita a entrada e a saída de água das células seria então por meio de osmose, que é um processo passivo, que só para relembrar, né, que o esquema, a água vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E a osmose, né, a entrada e a saída de água por osmose dentro das células, ela é ditada principalmente pelo sódio, que é o principal cátion do líquido extracelular. Então, o gradiente de concentração do sódio ele é mantido pela bomba de sódio e potássio, então é um processo ativo. Como a gente já falado, o sódio é onde que ele vai governar o movimento da água entre o líquido intra e o líquido extracelular. Então temos em contrapartida o potássio, ele é o principal cátion do líquido intracelular. Também, né, o gradiente de concentração dele é mantido pela bomba de sódio e potássio. Por que é importante sabermos quais são os eletrólitos, os cátions e os ânions aqui? Porque eles estão intimamente ligados, né, a esse controle eletrolítico, hidroeletrolítico, também controle de ácido básico. A gente vai utilizar eles para saber qual fluido escolher, dependendo da fisiopatologia das doenças, né, das perdas também que o animal está tendo.
Então temos o cloreto como principal ânion, que é localizado principalmente no líquido extracelular, e o bicarbonato também, que é localizado principalmente no líquido extracelular. Então a concentração de cloro, ela participa no equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, quando o cloro está elevado, vamos ter então uma hipercloremia, o organismo vai entrar em acidose metabólica. Em contrapartida, a hipocloremia, vamos ter uma alcalose metabólica, diferente do bicarbonato, que quando ele vai estar aumentado, vamos ter então uma alcalose metabólica, e quando ele está diminuído, vamos ter uma acidose metabólica. Já vou explicar melhor qual a importância deles para a escolha da fluido, né? Então, como eu falei, temos as afecções sistêmicas que vão ter perdas tanto hídrica como de eletrólitos, e a fluidoterapia vai entrar como tratamento de suporte para corrigir essas perdas, né? E por isso que é importante saber qual o tipo de fluido que vai ser mais recomendado para o animal, né? Para o tratamento desse animal. Então temos algumas classificações dos fluidos. Então, quanto ao tamanho molecular e a permeabilidade vascular, temos dois, os cristalóides e os coloides. Os cristalóides com menor peso molecular, tamanho molecular, e os coloides com maior. Já vou explicar melhor também eles. Então temos a classificação quanto à osmolaridade, que seria os isotônicos, hipertônicos e hipotônicos. Então aqui entra um pouco lá na parte de osmose. Um fluido isotônico, então ele vai ter a sua osmolaridade perto do plasma, bastante utilizado em perdas que são isotônicas. Temos os hipertônicos, que são utilizados principalmente para um resgate volêmico, um animal que está muito hipotenso, em choque, que teve hemorragia. Ele então vai ter uma maior osmolaridade, então vai atrair água para dentro dos vasos, né? E temos então os hipotônicos, que eles vão ter mais água, fluido, do que o soluto, né? Uma osmolaridade menor. Bom, então a gente já aqui entra nos principais fluidos que utilizamos na clínica. Então o ringer lactato, que é um dos mais utilizados, ele é um cristalóide, ou seja, baixo peso molecular, bastante utilizado para reposição e manutenção do paciente internado. Tem uma solução mais balanceada, isotônica. Então a sua composição é semelhante do leque. Depois eu vou mostrar uma tabela dos eletrólitos que compõem ele. Ele tem pH 6,5. Ele é considerado uma solução alcalinizante. Por ter lactato, que vai ser metabolizado em bicarbonato, então vai alcalinizar. Então é mais recomendado utilizar ringer lactato em casos de acidose metabólica. Temos também o ringer simples, não é tão utilizado, mas ele também é um cristalóide, é uma solução isotônica. Diferente do ringer lactato, ele não tem lactato, como o próprio nome já diz, ringer simples. Ele possui mais cloreto e mais cálcio, então em casos de hipocalcemia, ele também é bastante recomendado. Ele é uma solução já acidificante, possui pH 5,5, igual à solução de NaCl, solução fisiológica, que não tem nada de fisiológica, é uma solução meio desbalanceada, porque ela só possui em sua composição água, sódio e cloro. Então, como eu falei, pH é 5, então a solução acidificante, então utilizada em alcaloses metabólicas. Também o cristalóide, né, uma solução isotônica. É recomendado também no caso de hipercalcemia, por causa que não vai ter cálcio em sua composição. Temos outros fluidos também bastante utilizados, a solução hipertônica de NaCl, de 7,5%, que eu trouxe aqui nessa tabela. Ela é mais utilizada para a parte de ressuscitação, como eu falei, é uma solução hipertônica, ela vai atrair água, então no caso de choque, hemorragias, ela é bastante utilizada, principalmente em emergência, né? Temos as soluções como a de glicose, 5%, 10%, que é bastante utilizada para fazer a reposição calórica desse animal, é uma solução, pode ser considerada hipotônica, né, após ser metabolizado a glicose. E também ela é utilizada para fazer diurese nesses animais, por conta da glicose. Temos outras soluções, vou falar mais para frente, mas o plasma light não é muito utilizado dentro da veterinária. Ele seria a fluido mais balanceada, mais perto do plasma. Mas a que temos mais perto do plasma seria então a ringer lactato. Estou aqui mostrando o pH 6,5 do ringer lactato, o ringer 5,5 e o NaCl a 0,9%. 5, pH 5. O pH do plasma fica em torno de 7,4.
Então aqui em milha equivalentes por litro, o sódio, a concentração do plasma, o Ringer lactato um pouco menos, um Ringer praticamente a mesma quantidade de sódio e já o NaCl um pouco a mais, né? E a hipertônica, do NaCl a 7,5, mostrando que tem a maior osmolaridade, eu posso mostrar já 2.400 a osmolaridade dessa solução, então por isso que ela é hipertônica, né? Uma grande quantidade de soluto. Então aqui a parte de potássio, o Ringer lactato possui, já o Ringer simples e o NaCl não possui potássio. Cloro, o plasma possui 112 mil equivalentes por litro, o Ringer lactato 109, já o Ringer simples 156, bastante cloro, igual ao NaCl. Então aqui a osmolaridade dessas soluções, claro, são médias, né? Mas como são fluidos isotônicos, tirando o NaCl a 7,5, que tem uma osmolaridade muito alta, eles são isotônicos. Então temos também os colóides, que diferente dos cristalóides não são usados para reposição hídrica, eles possuem um alto peso molecular, são bastante utilizados, estão cada vez menos sendo utilizados, também dentro da anestesia, mas eles são utilizados em caso de hipoproteinemia, onde a pressão oncótica está baixa, então tem um extravasamento de líquido por não conseguir manter a pressão oncótica dentro dos vasos, né? Então é recomendado com proteínas plasmáticas menor que 3,5 gramas por decilitro, em albumina menor que 1,5. Então eles são bastante utilizados para casos de hipotensão, para atrair o líquido para dentro dos vasos, né? Em casos de hemorragia também podem ser utilizados, mas como eles têm alto peso molecular e a sua metabolização é renal, eles podem causar danos renais, né? Por isso que ele não está sendo mais tão utilizado. Temos os colóides, eu estou falando do sintético aqui, claro, não quero entrar dentro da parte de sangue, que já vamos ter uma palestra sobre isso, mas o plasma, o sangue, as hemácias, é considerado um colóide natural. Já temos os colóides sintéticos, aqui eu vou ter o exemplo do Voluben, que é hidroxietilamida, temos os dextranos também, são exemplos de colóides artificiais, né, sintéticos. Bom, aqui eu trouxe só alguns exemplos, né, de como escolher a fluidoterapia de forma simplista, generalista, aqui, digamos, com obstrução uretral, ruptura de bexiga, quais são os achados. Vamos ter desidratação, então vamos precisar repor o balanço hídrico desse animal, então vamos ter hipercalemia. Então, qual fluido mais recomendado nesses casos, né? Então, soluções sem potássio. Se o animal está com hipercalemia, não vamos escolher uma solução sem potássio. Qual solução que seria recomendada, né? A gente viu lá que o Ringer lactato ele possui potássio. Então, o recomendado aqui seria o Ringer simples ou a NaCl a 0,9%. Claro que aqui eu estou dando só um exemplo, né? Mas o animal pode estar obstruído e pode estar... não necessariamente vai estar hipercalêmico, né? Então podemos utilizar o Ringer com lactato, que é a fluida mais perto do plasma, digamos assim. Outro exemplo, então, bem comum, que é em caso de vômitos, o animal vai estar, então, desidratado e perdendo o cloro, né? Cloreto, então vai estar em hipocloremia. Então, o que nós vamos utilizar? Uma solução rica em cloro, em ACL. E no caso de diarreia, um exemplo bem bom, né? No caso do animal que está com vômito, está perdendo ácido, então ele vai estar em hipocloremia. Então vamos utilizar uma solução acidificante ou uma solução alcalinizante. Se ele está em hipocloremia, ele vai estar em alcalose metabólica, então vamos utilizar uma solução acidificante. E se o animal tiver com diarreia, vai estar perdendo base, ou seja, o animal vai estar em acidose metabólica. Daí vamos utilizar um fluido alcalinizante. Então aqui temos uma tabela para avaliação do grau de desidratação, que é muito importante, estipular o grau de desidratação para ter um tratamento correto, né? Então aqui as porcentagens de desidratação de 4 a 5%, uma desidratação leve, de 6 a 8%, uma desidratação moderada, de 9 a 12% já é uma desidratação mais grave e 12% é já um animal que está em choque, né? Então quais são os parâmetros? O turgor de pele, que é um dos mais utilizados, né? No caso, puxar a pele do animal e ver se a pele vai retornar ou não. Animais desidratados, a pele tende a demorar mais, né? Então as mucosas também são avaliadas, é um bom parâmetro. No caso, animais que estão com uma desidratação mais grave vão ter uma maior ressecamento das mucosas, não vão estar úmidas. O tempo de preenchimento capilar,
No caso, quanto maior o tempo de preenchimento capilar, no caso na mucosa, lá, vamos apertar para ver o tanto que vai demorar para preencher o capilar. Quanto maior o tempo, então mais vai indicar que o animal está desidratado. Temos a frequência cardíaca e o pulso, né? Então, a frequência cardíaca mais alta vai mostrar que o animal está hipovolêmico, né? Provavelmente por causa da desidratação. E um pulso também menor, mesma coisa, vai indicar que o animal está com hipovolemia, o animal está com um grau de desidratação maior. Temos aqui uns achados laboratoriais, então, hematócrito 40, 45, 50 ou maior de 50, então também vai mostrar que o animal vai estar desidratado, assim como as proteínas. Né? O que é importante, então, sabermos o grau de desidratação, sabermos qual o íon que ele está perdendo, o eletrólito que esse animal está perdendo. Né? Bom, para saber escolher a fluido, né? E qual a fluido escolher nesse animal. Então, nisso é precisar conhecer a fisiopatologia de cada doença. Então, o ideal é repor o que o animal está perdendo. Ou seja, o animal perdeu sangue, o correto é repor sangue. O animal perdeu sódio, perdeu potássio, fazer a reposição destes. Porque eu coloquei a imagem do hemogaso, porque é muito importante a gente mensurar tanto o equilíbrio ácido-base. É importante para o equilíbrio ácido-base, né? Se esse animal está em alcalose, está em acidose, qual eletrólito ele está precisando repor. Com isso a gente entra também nos cálculos de fluido, o tanto de fluido que esse animal precisa. Então temos 3 cálculos, né? A manutenção, que seria que o animal que não está, que está em seu estado fisiológico normal, ele necessita durante o dia, né? Seria as perdas que ele tem normal, como na respiração, urina, sistema digestivo. Então temos aqui as taxas de manutenção, variam de 2 a 6 ml quilo hora para o cão. Isso aqui varia bastante, é bastante utilizado 60, 50, 70 ml por quilo por dia. E no gato, então, são valores menores, né? Por causa que o gato vai ter menos uso também sangue circulante. Então temos 2 a 3 ml quilo hora, então de 40 a 78 ml por quilo em 24 horas. A reidratação. Qual é a fórmula para reidratar esse animal? Então a gente vai ter que estipular na análise clínica e também laboratorial qual a porcentagem de desidratação que esse animal tem, multiplicar pelo peso vezes 10, que vamos dar ml por 24 horas. Né? Também temos o cálculo de perdas, que seria o vômito, diarreia ou ambos. Então, se o animal estiver com vômito, vamos reidratar ele com 40 ml quilo em 24 horas, diarreia 50 ml quilo em 24 horas, ou se estiver com tanto vômito como diarreia, 60 ml quilos em 24 horas. Então, é só fazer o cálculo de antes lá, por quilo, né? Então, de ml por quilo, o da desidratação e o das perdas. Depois do resultado desses 3 cálculos, o somatório será o tanto de fluido que esse animal necessitará em um dia. Então aqui só um exemplo. Um animal de 10 kg, então com 6% de desidratação, com diarreia. Quais são os cálculos? Vamos ter que fazer da manutenção, então como eu falei, o peso dele, 10 vezes, aqui eu coloquei uma taxa de 50 ml. Então vamos ter 500 ml em 24 horas para manutenção. Reidratação, como ele está com 6% de desidratação, então vamos fazer 10 vezes 6 vezes 10, vai dar 600 ml em 24 horas que esse animal vai necessitar. As perdas, então, quando o animal está com diarreia, 50 ml para reposição. Então 10 vezes 50, vamos ter 500 ml em 24 horas. Somando o total, esse animal vai precisar de 1.600 ml ou 1,6 litro em 24 horas. Dividindo esse valor por 24 horas, vão ter 66 ml em uma hora, dividindo por minuto, então 66, vamos ter 1,1 ml por minuto, que seria a taxa de infusão que vamos utilizar nesse animal. Então aqui a gente entra nos cálculos de gotejamento, temos 2 tipos de equipo, os micro e os macro. O equipo macro, então, é utilizado para animais maiores, então uma gota do equipo macro vai equivaler a 3 gotas do micro. O micro, então, é utilizado para pacientes menores, né? Que
é mais preciso para te conseguir estipular, né, o cálculo de gotejamento, de infusão. 1 ml então vai equivaler a 20 gotas, então como a microgota é 3 vezes menores, então 1 ml equivale a 60 microgotas do equipo micro, né? Então como faz o cálculo? Podemos pegar o volume vezes 20, volume em ml, porque os 20 gotas é em ml. Então o volume vezes 20 ml dividido pelo tempo, então se eu quero em horas, se eu quero em minutos, então dividir por minutos vai dar o resultado em gotas por minuto. E no micro é a mesma coisa, só que fazendo vezes 60 dividido pelo tempo, então vamos ter microgotas por minuto. Um exemplo aqui, então fazendo também os cálculos de manutenção, paciente com 15 kg, 7% de desidratação e com vômito. Então a manutenção dele, aqui eu coloquei uma taxa um pouco maior, 60 ml de manutenção, então vamos ter 15 vezes 60, temos 900 ml em um dia. Reidratação com 7% de desidratação, vamos ter então 15 vezes 7 vezes 10, então 1050 ml ou 1 litro e 50 ml em um dia. E com perdas vamos ter então, como é vômito, 40 ml. Então 15 vezes 40, temos 600 ml em 24 horas. A somatória de tudo isso, temos 2.550 ou 2,5 litros em um dia que esse animal vai necessitar. Como vai fazer isso? Sistema 15 kg, então vamos utilizar um equipo macrogotas, né? Então pega esse valor, multiplica pelas 20 gotas, divide pelo tempo. Então como eu quero em minutos, eu vou dividir por 1.440 minutos que tem um dia. Ou posso dividir por 24 horas e o resultado dividir por 60 minutos que vai ter em uma hora. Então o resultado aqui foi 35 gotas por minuto. Daí essa é a taxa que vamos deixar no equipo o animal recebendo. Claro, eu posso dividir por 4 ou por 2, né, contar em 30 segundos, ou por 4 contar em 15 segundos, que fica mais fácil conseguir acertar a taxa, né? Então aqui outro exemplo, animal, um paciente felino, 3 kg, com 6% de desidratação e com vômitos. Então a taxa de manutenção desse animal, vamos ter então 3 vezes 50, eu utilizei 50 ml como manutenção, então 150 ml em 24 horas. Reidratação está com 6% de desidratação, então 3 vezes 6 vezes 10, 180 ml para reidratar esse animal no dia. Como ele está com vômito, 40 ml, 3 vezes 40, 120 ml por 24 horas. Somando tudo, esse animal vai necessitar por dia 450 ml. Então, fazendo o cálculo aqui, 450 vezes 60 microgotas, né, que é para eu utilizar um equipo micro, dividido por 1.440 minutos no dia, ou 24, depois do resultado por 60, vamos ter 18 microgotas por minuto. Se fosse utilizar então o equipo macro, seria muito difícil, daria 6 gotas no minuto. Então uma taxa bem baixa e pouco precisa. Então microgotas consegue fazer uma taxa bem mais precisa. Claro, podemos dividir por 2 e contar em 30 segundos. Aqui estão alguns resultados. Então, sem precisar fazer esses cálculos, né, de forma manual, temos as bombas de infusões, que estão cada vez sendo mais utilizadas. Praticamente toda a clínica tem uma bomba, mas, claro, ainda não temos uma bomba para cada animal, normalmente utilizada em pacientes que são mais críticos, ou principalmente dentro dos blocos cirúrgicos, né, durante a anestesia. Você vai colocar, claro, os cálculos de manutenção, reidratação e perdas ainda são os mesmos. Estou dizendo que não vai precisar fazer o cálculo de gotejamento, pois você colocando aqui, eu quero 10 ml por minuto, eu quero em uma hora tantos de fluido, a bomba vai fornecer isso. É mais precisa, vou mostrar o porquê, do que você fazer manualmente, porque evita, né, diferenças ou excesso ou perdas de fluido. Perda, digo, não fornecer a quantidade de fluido necessária. Então temos diversos tipos de bombas. São simples, apenas você vai passar por dentro delas e configurar. Vai estar funcionando. Elas têm alarme, se obstruir, tiver bolha ou acabar fluido, ela vai só o alarme. Então, muito boa. Então aqui eu mostro um gotejamento comparado já a este, equipe macro, né? O micro tem uma ponta dentro dele, um pouco mais rápido do que o primeiro. Temos esse aqui,
pouca diferença entre eles, né? Mas vou mostrar melhor aqui qual é a diferença. Então aqui, nesse primeiro gotejamento, temos 34 gotas por minuto. Então aqui uma regrinha de 3 básica, né? Se dividir essas 34 gotas por 20, vamos ter quantos ml temos em um minuto. Ou seja, 1,7 ml por minuto. Nesse gotejamento. Ou seja, 102 ml por hora. Ou em 24 horas, 2 litros e meio. Por que é importante? Por que eu estou mostrando esses gotejamentos aqui? Ó, esse outro aqui. Muda pouca coisa do primeiro, né? Mas já temos 48 gotas. Que vai dar 2,4 ml por minuto. Praticamente, quase o dobro. Ou, vamos botar 60% a mais de fluido para esse animal. E é muito comum, você ajeitou, essa aqui é a taxa do exemplo que tivemos ali anteriormente. Ajeitou nessa taxa, 34 gotas por minuto. Só que o animal se mexeu, você fez, o animal estava deitado em cima da própria pata, ou estava equipo dobrado, e você virou as costas, ele se virou, então a fluido começou. 48 gotas, esse animal está recebendo muito mais fluido do que deveria. Claro, ele não vai tomar esses 3 litros e meio no dia, porque você vai colocar 500 ml lá para ele, né? Só que eu quero dizer que é muito importante monitorar o animal que está internado e recebendo fluidoterapia. Aqui outro exemplo, um pouco mais rápido, temos 56 gotas, pouca coisa mais do que o último, mas mesmo assim 2,8 ml por minuto, já daria 168 ml por hora. Então, a taxa é muito alta que esse animal não precisaria. Claro, se o animal for um animal saudável, ele vai conseguir compensar esse excesso de fluido, né, aumentando o débito urinário dele. Mas no caso do animal que já tem alguma patologia, como um cardiopata, que a bomba cardíaca já está com dificuldade de manter o débito cardíaco, um paciente renal que já está com a filtração glomerular diminuída, esse excesso de fluido é muito deletério. E um ponto muito importante dentro da medicina veterinária é o excesso de fluido. Ele é tão prejudicial quanto a falta de desidratação, no caso a falta de água, né, digamos assim. Então o que pode causar o excesso de fluido? Então temos o edema pulmonar agudo, né, principalmente na anestesia, é muito comum em excesso de fluido, edema pulmonar. Na clínica você vai ver o que? O animal com a narina dele vai estar já com secreção, ele vai estar com dificuldade respiratória, ataque apneia. Temos também edema de tecido moles, que esse edema também vai causar uma cicatrização retardada. Como eu falei, pacientes que já tem alguma patologia, como paciente que está insuficiente, principalmente com uma insuficiência cardíaca congestiva, um paciente com insuficiência renal, é bastante deletério esse excesso de fluido, está intimamente ligado ao aumento da mortalidade. Temos também, por causa desse excesso de fluido, a destruição do glicocálix endotelial. O glicocálix ele funciona como um protetor endotelial, da membrana endotelial, né? E quando temos o excesso de fluido, aumento da pressão hidrostática nesse animal, temos a quebra desse glicocálix, causando edema. Como eu falei, isso está intimamente ligado com o aumento da mortalidade, principalmente em pacientes mais graves. Por isso, é muito importante ter a monitoração desses pacientes, principalmente os críticos, né? Utiliza a bomba de equipo, de infusão, para não fornecer fluido demais. Então, outros aqui, danos na função cardíaca, outros problemas que o excesso de fluido pode causar, danos na função hepática, na função cardíaca, como já falei, sistema nervoso central, pode causar coagulopatias, síndrome da má absorção de nutrientes. Então, o animal está internado, já está desnutrido, ainda vai ter uma maior dificuldade de absorver os nutrientes. Então, o excesso de fluido é algo muito importante que deve ser atento. Então, por isso que a monitoração desses pacientes que estão internados, recebendo fluido, os cálculos é muito importante fazer esses cálculos, tanto de manutenção, reidratação, como os de gotejamento, para evitar que esse animal receba fluido demais e também, claro, né, para ele não receber a quantidade necessária. Então, aqui, o que é preciso para o sucesso da fluidoterapia, né? Bom, a escolha do fluido, como eu falei, vai depender do que o animal necessita, o tanto de água que esse animal perdeu, né? Quando a gente fez os cálculos, manutenção, reidratação, a perda do eletrólito, se
perdeu base, ácido, então vai depender da fisiopatologia da doença desse animal. Então é importante saber a fisiopatologia, por isso que é importante também fazer os exames laboratoriais para saber qual tipo de fluido esse animal está necessitando. Como eu falei, a monitoração é muito importante. Como eu falei de novo, para evitar o excesso de fluido, como também a falta desse. E o acesso venoso é muito importante também para termos sucesso na fluidoterapia. Bom, temos dois tipos de acesso venoso, o periférico e o central. O periférico é o mais utilizado, né? Principalmente na veia cefálica, safena. Aqui só exemplificando, não sei se tem alguém que não sabe o que é um acesso venoso, mas no caso aqui, como ele é colocado o mandril dentro da veia, o catéter é empurrado, o mandril é retirado, então temos um acesso venoso ficando assim dentro do vaso. E uns pontos bastante importantes para ter um acesso venoso bom, que não vai modificar a minha fluidoterapia. Então precisamos ter uma tricotomia adequada, tanto para ter uma higiene como para também achar o vaso sanguíneo, né? Também devemos fazer, como eu falei, uma antisepsia do local. É muito comum fazer uma antisepsia, só passar um pouco do álcool, depois vai lá com a mão suja em cima. Então fazer uma antisepsia porque pode causar flebite, especialmente esse animal vai ficar muito tempo com esse catéter, né? Recebendo fluidoterapia. A contenção também é muito importante. Se não tiver uma contenção adequada, o animal pode puxar, pode estourar o vaso, pode não ficar um acesso, depois ele pode vir a perder, né? O garrote é muito importante, seja a pessoa que está fazendo ou a outra que está fazendo a contenção. O garroteamento é muito importante também para conseguir fazer um acesso venoso de qualidade. E a fixação é um dos pontos muito importantes, que não adianta fazer um acesso certo, sendo que não vamos fixar de forma adequada. Então, utilizar esparadrapo, tudo. É bem recomendado usar as bandagens, principalmente se o animal ficar no internamento, né? Para ele não arrancar esse acesso. Então temos diferentes tipos de catéter. O mais utilizado é o catéter amarelo, então o 24G, que ele tem uma taxa de 24 ml por minuto de infusão que ele suporta, utilizado em pacientes menores. Temos o catéter azul, que é o 22G, utilizado em animais menores, 35 ml por minuto. O rosa também utilizado em animais maiores, 60 ml por minuto. Os outros aqui utilizados em animais maiores, né? Grandes animais principalmente. Mas um ponto muito importante é saber qual catéter utilizar. Daqui eu já vou falar mais de anestesia, que é bem comum um animal dentro da clínica estar utilizando o catéter amarelo. Mas para manutenção, reidratação, essa taxa aqui está ótima dentro da clínica, né? Mas na anestesia a gente trabalha muito com bolos de fluido, bolos de medicamentos e principalmente animais maiores, claro, né? Animais menores o amarelo tá ótimo. Principalmente animais maiores, o catéter amarelo ele é muito prejudicial para nós fazer as infusões. Ele não vai possibilitar fazer um bolus adequado de fluido. Então a escolha do catéter é muito importante. Então utilizar um catéter maior em animais maiores, né? Para tentar isso. Então mais alguns cuidados temos aqui então o tempo que o animal pode ficar internado com esse acesso. O recomendado é até 3 dias o acesso no máximo, depois trocar, principalmente de braço, né, de membro desse animal. Claro, se esse catéter estiver viável nesses 3 dias, né? Então manter a higiene, o animal está dentro da baia, dentro da gaiola dele, ele está defecando. Ter um cuidado para não infeccionar o local, se ele arrancar, para não causar uma flebite, que pode depois ocasionar uma sepse bem mais grave. Então, como eu falei da monitoração antes, também deve ser monitorado esse acesso para ver se ele está viável, verificar sempre a viabilidade dele, se não tem nenhuma obstrução, se está pingando, no caso do cotejamento ali, né? Pois o animal pode arrancar. Então, utilizar o colar, no caso de animais que são bastante agitados, que podem arrancar o acesso. E em casos de acesso que são obstruídos, no caso uma taxa menor ou o fluido parou, pode obstruir por um coágulo. Então temos o flushing, que é a técnica bastante comum dentro da enfermagem, digamos assim, da veterinária, dentro da clínica, dentro da anestesiologia também, que é fazer a retirada desse coágulo. O ideal é tirar o coágulo para fora, não jogar ele para dentro do animal, né? Então pega uma seringa, puxa o fluido fora, tira esse coágulo
e desobstrui o acesso venoso. É bem comum, né, essa técnica dentro do internamento, né, principalmente. Então, como eu falei de novo, a monitoração. Já adianto que a monitoração é a palavra-chave dessa palestra, pois de nada adianta você fazer o acesso correto, calcular tudo e deixar o animal lá sem saber se ele está respondendo direito à fluidoterapia, se ele está recebendo a quantidade que ele necessita de fluidoterapia, né? Então aqui agora a gente vai chegar na parte da fluidoterapia na anestesiologia, que também é tão importante quanto na clínica, né? Claro, um animal na anestesia, ele, já posso até adiantar, né? No pré-anestésico, devemos estabilizar o paciente antes ou depois dele entrar para a anestesia, né? Claro, o correto é estabilizar o animal antes de ele entrar para o procedimento cirúrgico, principalmente se ele tiver hipovolêmico, hipotenção, desidratação. Então, mas também nada impede de fazermos a estabilização desse animal dentro, no caso de emergência, principalmente, né? E por que é importante a fluido dentro da anestesia, né? Bom, ela fornece, como eu já comentei anteriormente, uma via para a administração de medicamentos dentro da anestesia, então, via de administração de anestésico. Temos ativa, então, a anestesia total intravenosa, então vamos utilizar apenas a via intravenosa para fazer essa anestesia, precisando de uma fluidoterapia para ser o meio no qual vamos administrar. Em caso de emergências, por mais que esse animal não está recebendo anestésicos intravenosos, mas temos que manter o acesso, o animal em acesso, caso aconteça alguma emergência, alguma intercorrência, temos que agir rapidamente. Se fosse pegar outro acesso ou desobstruir um que já tinha, poderia levar muito tempo e o animal poderia vir a óbito. Então, manter um acesso viável também é uma das funções da fluidoterapia dentro da anestesia. Claro, fazer outras medicações como as infusões analgésicas, bastante comuns dentro da anestesia, por meio da diluição em fluidoterapia. Correção de perdas, então o animal também na cirurgia está tendo perdas, um exemplo é de sangue, né? E outra importância, que eu considero a mais importante, é fazer a estabilidade hemodinâmica desse animal. A estabilidade cardiorrespiratória. Por que respiratória? Por causa da oxigenação. O animal, dentro da anestesia, ele sofre muito hipotensão. É bem comum o animal sofrer hipotensão durante o transanestésico. Vários agentes anestésicos, seja na MPA como a Cepram, ou durante a anestesia como Propofol ou isoflurano, eles causam hipotensão, vasodilatação. Essa vasodilatação vai levar o animal à hipotensão. E por isso que eu utilizei umas taxas para manter uma estabilidade, uma volemia adequada nesses animais. Depois eu vou explicar também outros tratamentos para hipotensão. Então as taxas durante a anestesia elas mudam um pouco. As mais utilizadas são para cães, de 5 ml por quilo por hora, e gatos 3 ml por quilo por hora. Claro, cães maiores podemos utilizar 5 até 10 ml quilo hora, vai depender também do paciente. E claro que em casos de pacientes que não estão fisiologicamente bem, no caso um paciente cardiopata ou um paciente com alguma insuficiência renal, a gente diminui essa fluida, que o excesso de fluido, como eu já comentei anteriormente, pode ser muito deletério para eles e piorar bastante o prognóstico. Podemos utilizar em metade dessa taxa normal. Então, de novo, a monitoração é muito importante durante a anestesia. Então, aqui eu coloquei um duplo vascular e um pulso oxímetro, que é a base da monitoração, né? Claro que o monitor é imprescindível na anestesia, mas a base da monitoração para conseguir avaliar então, a pressão arterial desse animal, conseguir intervir caso o animal esteja hipotenso, ou também caso o animal está com uma oximetria baixa, então o oxigênio subido nas hemácias, no sangue. Então temos a hipotensão. A desidratação seria nada mais do que a perda de líquidos do interstício, do leito, principalmente dos tecidos, né? A hipovolemia seria a diminuição do líquido dentro dos vasos sanguíneos. E temos a hipotensão, que pode ser por conta dessa hipovolemia, não necessariamente por perda de líquidos, mas também por um
um aumento, daqui entra a pressão hidrostática de novo, uma vasodilatação, um aumento do diâmetro do vaso, vai fazer o que? Diminuir a pressão hidrostática. Consequentemente, vai ter uma hipovolemia. Então, não necessariamente a hipotensão vai ser por conta de uma hipovolemia, a diminuição do fluido, da volemia do animal, sangue do animal. Mas pode ser por conta da vasodilatação por decorrência de algum agente anestésico ou uma patologia, como sepse, por exemplo. Então, aqui são os valores médios de pressão sistólica e diastólicas aqui para cães, né? Então, a diferença dos animais acordados e anestesiados. Então, a putação leve, a de pressão sistólica é de 100, moderado 90, severa 70 nos animais acordados, e anestesiados 90, 80, 100. A pressão dos gatos é um pouco maior do que dos animais, então podemos colocar aqui acordados 110, anestesiados então de 100, moderada 90, podemos considerar 100 já abaixo de 100 na hipotensão. Enfim, o que é importante sabermos, de novo, monitorar para conseguir identificar essa hipotensão e tratar. O principal tratamento para a hipotensão seria avaliar o plano anestésico. Esse animal não está muito profundo no plano anestésico. Daí, como eu falei anteriormente, o isoflurano, o anestésico inalatório, que é um dos principais motivos também de hipotensão. Se ele estiver num plano muito profundo, recebendo a quantidade exagerada de isoflurano, esse animal vai estar hipotenso. Então, fazer a correção desse plano animal. Se não, vamos ter que intervir com outros meios, né? Daí, então, claro, o tratamento vai depender da causa, se é a contratilidade, os problemas estão na contratilidade, se o problema está na vasodilatação, vamos estar com vasoativo, mas também temos o desafio hídrico-volêmico. Normalmente é a primeira linha de controle dessa hipotensão, que nada mais é do que a gente vai dar uma quantidade, um bolus conhecido de fluido, para expandir o volume circulante, expandir a volemia desse animal, a fim de aumentar a pressão arterial, tratando assim a hipotensão. Então, pode ser utilizado de 5 a 15 ml quilos, em 10 a 15 minutos de bolos. Então, uma quantidade maior de fluido, a fim de aumentar a volemia e, consequentemente, restaurar a pressão arterial em valores fisiológicos. Claro, temos que ter um cuidado com pacientes, como eu já falei de novo, pacientes que já têm alguma doença de base, como os cardiopatas e os com alguma insuficiência renal. Então, temos que ter cuidado para não oferecer fluidos em excesso. Às vezes, um cardiopata conhecido, que já é conhecido o histórico dele, com uma ecocardiografia, não vamos utilizar um desafio hídrico ou volêmico, né? Vamos já partir direto com vasoativo, principalmente uma dopamina, por exemplo, se o problema dele é a contratividade, né? Ou no caso de uma sepse, o animal ele é bem responsivo normalmente a desafio hídrico ou volêmico, né? Mas talvez se a condição for muito severa, já temos que entrar com vasoativo para fazer a vasoconstrição, porque esse animal vai estar vasodilatado, por isso a hipotensão, né? Então, com isso a gente entra na fluido-responsividade. O que é a fluido-responsividade? Como o nome já diz, né? É a capacidade do coração responder ao aumento do débito cardíaco desse bolos de fluido, né? Desse desafio volêmico. O débito cardíaco seria o quê? O volume sistólico vezes a frequência cardíaca, que é a quantidade, de maneira mais simplificada, a quantidade de sangue que está saindo do coração. E a pré-carga, por que é importante saber o que é a débito cardíaco e a pré-carga? Porque eu vou explicar agora um pouco da curva de Frankenstein. O que é a pré-carga? A pré-carga é o sangue que está chegando no coração, né? O volume diastólico que está chegando nesse coração. E a fluido-responsividade, ela é baseada na curva de Frankenstein. Vou colocar aqui para explicar melhor. Então temos aqui a curva de Frankenstein. Aqui embaixo a pré-carga, aqui o volume sistólico, débito cardíaco. Então aqui no meio temos um animal saudável. Então podemos ver quanto maior a pré-carga, maior é o volume sistólico. Aqui embaixo temos um paciente que tem alguma cardiomiopatia. Não adianta aumentar a pré-carga, que esse animal não vai conseguir aumentar o volume sistólico. Esse animal precisaria de um vasoativo. Desculpa. No meu
neutrópico positivo. Aqui é um animal que está com a função aumentada, então a curva de Frankenstein se baseia nisso. Quanto maior a precarga, maior o volume sistólico até chegar no platô. E por que eu estou falando da curva de Frankenstein? Para a gente conseguir identificar qual animal ele ou pode ser fluido responsivo, vai responder ao bolus de fluido. Por que é importante isso? Como eu falei, em pacientes graves, o excesso de fluido é bastante deletério. E no animal saudável a gente pode fazer 2 desafio volêmico, daí, claro, se a proteção não for corrigida, daí a gente parte para o vaso ativo, o neutrópico. Mas no caso animal crítico, o desafio volêmico não é recomendado, porque pode piorar, descompensar esse animal durante a anestesia. Então, aqui entra a parte da monitoração do conhecimento da curva de Frankenstein. Já vou explicar melhor sobre também. Então, aqui o animal não respondedor, ele já está então aqui chegando no platô. Então, não adianta aumentar a pré-carga desse animal, que ele não vai aumentar o volume sistólico. Já um animal que ele ainda está na parte ascendente da curva de Frankenstein, se aumentarmos a pré-carga, consequentemente ele vai aumentar o volume sistólico. Pode aumentar 20, 30% a volemia desse animal. Esse animal que é fluido responsivo. Só para esquematizar o tanto que esse animal poderia responder a fluido. E como a gente consegue avaliar qual animal que é fluido responsivo a esse bolo de fluido durante o transanestésico? Temos diversas maneiras, né? O delta-pp, que é uma variável, um método, o mais preciso talvez, e também fácil, né? A gente consegue avaliar pelo monitor. Temos também a colapsabilidade da veia cava, que é por meio de ultrassom, só que é mais difícil, exige ultrassom. Mas o que é o delta-pp? A importância eu já falei, né? Que é principalmente pacientes graves, onde a gente pode avaliar se esse animal é responsivo ou não, para evitar de fazer um bolus de fluido. A quantidade é pequena, talvez essa quantidade pequena vai ser o que vai descompensar esse animal. Então, o delta-pp nada mais é do que um método que avalia a variável de pulso, no caso a pressão diastólica e a pressão sistólica, e por meio de um cálculo a gente consegue avaliar se esse animal vai responder ou não a fluido. Como que faz isso? Aqui só exemplificando como funciona a interação coração-pulmão. Temos aqui na primeira imagem um animal normovolêmico, ou seja, um animal que não precisa de fluido, já está com a sua volemia adequada. Durante a respiração e inspiração, vamos ter um aumento da pressão intratorácica. E na expiração, uma diminuição. Então é ali que funciona. É a forma mais fácil de entender a pressão sistólica e diastólica, né? Então, quanto um animal normovolêmico, não vamos ter muita diferença na variável de pressão dele. Já um paciente que está hipovolêmico, como esse aqui de baixo, podemos ver que a hora da inspiração, onde temos um aumento da pressão intratorácica, essa veia cava ela vai colabar, indicando uma hipovolemia. Esse animal seria o que iria responder a um bolus de fluido. Só que tem um porém, né? Esse animal aqui, ele depende muito da interação coração-pulmão. Um animal que não está respirando adequadamente, tendo descompassado seus movimentos respiratórios, não tem como utilizar o delta-pp como um método preciso. Por isso que é bastante utilizado em animais com ventilação mecânica, onde a gente tem movimentos respiratórios e expiratórios mais equilibrados, digamos assim. Aqui então, no monitor, né, a variedade de pulso, como é feito a avaliação do delta-pp, né? Então é pego, o pulso maior e o pulso menor. E se essa diferença, para esse cálculo aqui, né, pulso maior menos o pulso menor, dividido pelo pulso maior mais o pulso menor dividido por 2 vezes 100 para dar porcentagem, se essa diferença for maior do que 13%, esse animal tem tudo para ser fluido responsivo. Abaixo disso, esse animal provavelmente não vai responder a fluidoterapia. Tem vários estudos mostrando o delta-pp como um parâmetro para avaliar a fluidoresponsividade. É o método, como eu falei, mais preciso. Tem outros métodos, claro, depende do monitor, tem que ter um monitor bom, o animal tem que estar em ventilação mecânica.
para conseguirmos ter esses movimentos respiratórios. Mas temos outros métodos, como a avaliação do pulso oxímetro, a onda pleximográfica. Não é tão preciso como o delta-pp, que seria o VPP, né? Delta-pp é a variação de pulso, de pressão de pulso. Temos então o delta-pop também, que é utilizado, que seria esse da onda pleximográfica. Só que tem outro porém, que não é todo animal que a gente vai conseguir pegar uma oximetria com as ondas adequadas, então vai depender disso, também depende dos movimentos respiratórios do animal tá na ventilação mecânica, onde que vai estar mais estável, né? Que essa interação coração-pulmão vai estar mais próxima, né? Então a gente também consegue avaliar, mesma fórmula, né? Ao invés da pressão de pulso aqui a gente vai utilizar da pressão sistólica e diastólica, a gente vai utilizar a onda pleximográfica. Também, se essa variação for maior do que 13%, esse animal vai responder à fluidoterapia. Então, essa monitoração aqui é muito importante, principalmente em animais mais críticos, né? Monitoração mais específica, isso, né? A gente consegue utilizar a fluidoterapia de forma adequada. Aqui, outro exemplo do excesso de fluidos, exemplificando, que durante a anestesia, por que a gente tem preocupação com essa hipotensão, de tratar essa hipotensão? O animal hipotenso não está oxigenando adequadamente os tecidos, né? E se o animal não está oxigenando adequadamente, vai ter lesão tecidual, principalmente lesões renais, que é comum numa anestesia que o animal fica hipotenso, principalmente cirurgias mais longas, né? E, como eu falei, por isso a importância da hipotenção. E também temos a outra preocupação, que é o excesso de fluido. Já falei anteriormente, mas aqui só para frisar a parte do edema celular, o capilar sanguíneo aqui na microcirculação deveria passar, isso aqui é a célula, exemplificando uma célula, deveria passar aqui, onde as hemácias passam para fazer a difusão do oxigênio, né? Por conta do edema, no maior líquido no interstício, vai dificultar a difusão do oxigênio das hemácias passar para a célula. Então, vão ter um impacto sobre a oxigenação dos tecidos, o excesso de fluido por causa do edema. Já falei também sobre o glicocálise. E temos aqui, então, uma hemodiluição, que é outro problema que temos no excesso de fluidos, ou seja, vamos diluir o sangue. Então, onde deveria passar, por exemplo, aqui 3 hemácias, vão estar passando apenas uma, então a menor quantidade de oxigênio ofertado para as células, também levando a danos teciduais. Qual outra preocupação dentro da anestesiologia ligado à fluidoterapia, né? É a temperatura do fluido. Então, temos durante a anestesia, é bem comum, temos a hipotermia nesse animal, ou por conta da vasodilatação, da hipotensão desse animal, o animal está muito deprimido. Temos algum bloqueio do neuroeixo epidural, onde o animal não vai ter mais os reflexos de tremores que irão tentar controlar a sua temperatura. Temos as cavidades abertas, que estão tendo trocas de calores meio interno, meio externo, frente em salas climatizadas, né? Então vamos ter hipotermia. O que vai causar hipotermia? Uma redução do metabolismo. Então, uma redução do metabolismo, vamos ter uma redução no metabolismo do quê? Das drogas anestésicas. Então, podemos ter uma overdose anestésica. O que é bem comum também é a recuperação mais prolongada desse animal por conta da hipotermia. Então, vai demorar mais para metabolizar essas drogas. Então, consequentemente, vai demorar mais na recuperação desse animal. Tem uma maior taxa de infecção também relacionada à hipotermia. Aqui eu só trouxe um estudo, que eles aqui Neder e Meyer, eles fizeram um estudo humano, mas mostrando o aquecimento adequado de soluções cristalóide no micro-ondas. Para uma coisa simples, mas não é muito utilizado durante a anestesia, pode salvar vidas, né? Principalmente em cães mais críticos ou menores, como os neonatos, né? Que tem uma perda de calor bem maior, né? Claro, a gente utiliza o colchão térmico, tudo, mas o aquecimento de fluidos é algo que ninguém muito se atenta a isso, né? Mas é algo muito importante que pode salvar a vida do animal. Então aqui eles utilizaram nesse estudo então, a solução de NaCl, 0,9%, 500 e 1000 ml, então eles só colocaram em 60 a 120 segundos e isso já conseguiu aumentar em 20 a 19 graus. Então mostrando aqui que é simples, então aquecer em 1 minuto no micro-ondas essa fluido que vai ser fornecido ao animal. Claro, tem que ter noção da temperatura inicial para saber o tanto que devemos aquecer. Mas eu gostaria de trazer isso aqui porque realmente é muito importante aquecer fluido durante a anestesia. Vai ajudar bastante durante e principalmente o pós.
Então, para terminar, de novo, só queria frisar a importância da monitoração, tanto na clínica como durante o transanestésico desse animal, que tanto porque a monitoração, né, para evitar que esse animal tenha um excesso de fluido e também, claro, que ele receba a quantidade, né, necessária de fluido. E o prognóstico desse animal, dentro da anestesia, ele varia muito de acordo com o transanestésico. A maioria dos animais, vários estudos mostram isso, a maioria dos animais que, por exemplo, que recebem excesso de fluidos ou que tem alguma injúria tecidual por causa da hipotensão durante o transanestésico, eles não vão morrer durante a anestesia, eles morrem na recuperação. O prognóstico desse animal vai ser horrível por conta de uma anestesia inadequada. Por isso que a monitoração é muito importante, por isso que eu trouxe o delta-PP, algo mais específico da anestesiologia, mas que tem a ver com a fluidoterapia, né? Dentro da clínica também é muito importante a parte de monitoração. Para vocês terem noção, na anestesia humana, temos uma taxa de mortalidade de uma pessoa em 100 mil. Na veterinária temos um cão para 2 mil e um gato para 1.000 gatos, ou seja, as taxas são muito maiores de mortalidade na medicina veterinária, e muito se dá por falhas da monitoração ou não ter a monitoração. E a hipotensão é um dos parâmetros principais que o animal deve ser monitorado, né? E a fluidoterapia anda junto com isso. Então, eu queria agradecer a atenção de todos, aqui meu e-mail, meu telefone, se quiser dúvidas, sugestões, xingamentos, qualquer coisa, pode entrar em contato. E agradeci de novo ao GEPA, de novo não, acho que nem agradeci pelo convite, e desejo a todos um ótimo evento, e era isso, obrigado.